Sobre fundo preto, com letras brancas, lê-se: Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, apresenta Plantas Invisíveis, oficina de monotipia. O vídeo mostra um bosque com diversas plantas e eu caminhando da direita para a esquerda, observando-as. A oficina se propõe a ensinar uma técnica de impressão simples chamada monotipia. O nome da oficina, Plantas Invisíveis, é uma reflexão sobre a impercepção botânica, fenômeno do qual as pessoas têm dificuldade em perceber as plantas no meio ambiente em que vivem. Para essa videoaula, usaremos algumas punks, plantas alimentícias não convencionais, que ao olharmos com atenção percebemos que estão por toda parte, na zona rural, nos subúrbios e até mesmo nos centros urbanos. Meu nome é Isa Guedes, eu sou uma pessoa preta não binária, tenho cabelo curto, raspado nas laterais com desenho chavoso, uso vestido preto longo, um óculos vermelho pendurado na gola e algumas tatuagens aparentes. Eu sou artista visual moradora do Jaçanã, zona norte de São Paulo, lugar onde habito, identifico, colho e estudo as plantas para fazer monotipias e outras alquimias. As próximas cenas mostram a minha mão e uma tesoura colhendo diversas folhas nesse bosque. Nome da planta: Pariparoba. Nome da planta: Chuchu. Nome da planta: Tanchagem. Nome da planta: Amoreira. Nome da planta: Boldo. Nome da planta: Trapoeraba zebra. Nome da planta: Guaco. Nome da planta: Taioba. Nome da planta: Pata de vaca. Nome da planta: Ora pro nobis. A imagem mostra eu sentada no chão guardando as folhas colhidas dentro de plásticos em uma pasta catálogo. Transição para o ambiente interno e apresentação dos materiais utilizados nessa oficina. Tintas offset, nas cores preto, amarelo, azul e magenta. Espátula, estopa, rolinho de borracha, fita crepe, jornal, papel para imprimir, paninho de limpeza, thinner, que eu esqueci de botar na mesa. Materiais alternativos: guache, bandeja de isopor, rolinho de espuma. A partir desse momento, o meu corpo aparece dos ombros até o quadril. A mesa de trabalho é de vidro e nela eu separo os papéis para impressão. As tintas também aparecem na imagem, assim como algumas ferramentas e plantas ao redor. Eu pego a pasta com as plantas colhidas e abro. O plástico ajuda a manter a umidade. Sempre usaremos folhas frescas.
Eu retiro da pasta a primeira folha que vou usar, no caso, a folha de pariparoba. Com a espátula em uma mão e o pote de tinta azul em outra, eu retiro um pouco da tinta e espalho na parte superior do vidro, criando uma faixa horizontal. Com um rolinho em mãos, eu faço movimentos para esticar a tinta na vertical e na horizontal, com o objetivo de cobrir todo o rolinho com uma camada fina de tinta. Nesse momento, você pode escolher um dos lados da folha, que pode ser frente ou verso. Cada lado tem seus efeitos e belezas. Aqui, nesse momento, eu escolhi o lado onde as nervuras são mais salientes, a parte de baixo da planta, e começo a passar a tinta com delicadeza, deslizando o rolinho várias e várias vezes sobre a folha até que a tinta se espalhe por toda ela. A câmera se aproxima com o zoom para mostrar os detalhes e movimentos do rolinho sobre a planta. A câmera volta para a posição original enquanto limpo minhas mãos numa flanela laranja. Posiciono na mesa o papel de seda creme para impressão e sobre ele a folha com a parte pintada virada para baixo. Nesse momento, eu pego uma folha de jornal, sobreponho e pressiono por toda a superfície com as minhas mãos e dedos para imprimir. A velocidade da câmera acelera, pois os movimentos são repetitivos, em que eu pressiono toda a área da folha e todos os cantinhos para garantir uma boa impressão. Retiro o jornal com as duas mãos e, em seguida, a folha da pariparoba, com cuidado para não rasgar. Corto 2 pedaços de fita crepe e coloco no papel, e depois colo na parede branca, que está atrás de mim. Eu agacho e coloco mais 2 pedaços de fita crepe na parte inferior para colar. A folha de taioba já está sobre a mesa com a parte de baixo voltada para cima. Do lado esquerdo está a placa de vidro com a tinta azul. Minha mão segura o rolinho e faz movimentos na vertical para pegar a tinta e transferir por toda a folha. Agora, sobre a mesa, estão 5 folhas de pata de vaca, e eu resolvi colocar um pouco de tinta branca na faixa superior ao lado da tinta azul, para elas se misturarem e criar um efeito em que de um lado o azul é escuro e do outro o azul é mais claro. A tinta branca não estava no roteiro inicial, mas entrou. Eu faço novamente o movimento de esticar a tinta na superfície,
puxando de cima para baixo e pintando as folhas com o rolinho. Faço isso em todas, uma por uma. O processo é um pouco lento, mas a câmera está acelerada. Vou aplicando a tinta junto com os efeitos que ela vai criando de claro e escuro. A folha da pata de vaca tem esse nome por ter um formato arredondado que lembra a pata do bovino. No canto superior do vidro, eu empilho as folhas pintadas para usar depois. Nessa cena, com o vidro limpo das tintas anteriores, eu pego com a espátula um pouco da tinta amarela e espalho horizontalmente na parte superior. Limpo a espátula e pego um pouco da tinta magenta e espalho ao lado da tinta amarela, criando duas faixas horizontais e paralelas de cor. Com o rolinho, eu puxo as tintas para baixo num movimento vertical ao mesmo tempo. Na tinta amarela, eu coloco um pouco de tinta branca para deixar a cor mais viva e sigo puxando as tintas para que elas se misturem um pouco. Do lado direito da tela, sobre uma superfície de acetato transparente, várias folhas colhidas serão usadas na mesma composição. Eu começo pintando a folha de boldo e posiciono sobre o acetato. Passo a tinta agora na folha de amoreira e também posiciono no acetato. Eu sigo dessa maneira pelas outras folhas. Agora, a folha de Trapoeraba zebra. Aura pronobis. O chuchu. A tanchagem. E o guaco, terminando a composição de folhas sobre o acetato. Agora iremos imprimir todas as folhas que foram pintadas, começando pela taioba.
Eu posiciono o papel para impressão e sobre ele a folha com a parte pintada voltada para baixo, e com uma folha de jornal sobreponho e pressiono com as mãos e dedos toda a superfície para imprimir. A câmera se aproxima no zoom para mostrar os detalhes do processo de impressão, e com as mãos e dedos eu pressiono e contorno toda a área da folha. E essa impressão, mais forte ou mais leve, também pode causar diferentes efeitos. É sempre bom experimentar. O mesmo processo acontece agora com as folhas da pata de vaca, mas com 5 folhas de diferentes tamanhos posicionadas harmonicamente na área do papel. O jornal é colocado por cima delas, para então começar o processo de impressão com as mãos e dedos. A velocidade da cena está mais rápida para acelerar o vídeo, já que essa é uma repetição de momentos parecidos que aconteceram anteriormente. As pontas de todos os meus dedos estão azuis por causa da tinta. Nessa outra cena, já sobreponho o jornal sobre a composição de folhas variadas, nas cores magenta e amarelo, e faço a impressão, com cuidado para as folhas não saírem do lugar. Muda a cena e mostra o jornal sendo retirado de cima da folha de taioba e depois a própria folha também é retirada, revelando a impressão azul sobre o papel de seda creme. Dois pedaços de fita crepe são colocados na parte superior do papel. O mesmo processo acontece agora com as folhas da pata de vaca, em que o jornal e as folhas são retirados e a impressão nas cores mescladas de azul escuro e azul claro podem ser vistas com os detalhes e particularidades das plantas. Dois pedaços de fita crepe são colocados na parte superior do papel e colados na parede que está atrás de mim. Por fim, eu retiro o jornal da última composição de folhas variadas e da mistura de cores quentes entre magenta e amarelo.
e retiro folha por folha para aparecer a impressão sobre a folha de acetato transparente. Coloco 2 pedaços de fita crepe na parte superior do acetato. Levanto essa impressão com as 2 mãos e mostro para a câmera. Numa cena mais aberta, em que mostro o meu rosto, eu continuo segurando a impressão, sorrindo, e ao fundo aparecem mais elementos pendurados na parede, como ferramentas de jardinagem, quadros, espelho e paletas. Eu colo a última monotipia na parede e saio de cena, deixando à mostra todas as monotipias feitas nessa videoaula. Sobre fundo preto, com letras brancas, lê-se Captação das Cenas, Pitox, Larissa Cunha. Edição, Isa Guedes. Régua de logos, PROAC Direto e Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Cultura e Economia Criativa.